Fala aí, galerinha, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai trabalhar com a multiplicação envolvendo os números racionais. Nós já fizemos a multiplicação envolvendo os naturais, a multiplicação envolvendo os inteiros. Para trabalhar agora com a multiplicação envolvendo racionais, vamos relembrar como faz a multiplicação com frações e com decimais. Então, naturais, ok? Inteiros, ok. Faltam as frações e os decimais. Para multiplicar duas frações, a gente tem que multiplicar os numeradores, multiplicar os denominadores, sempre simplificando quando for possível. Ou, para facilitar os cálculos, usar a famosa regra do cancelamento. Oi, Diguinho, tudo bem? O que você traz para a gente hoje? Ah, uma lembrança muito importante, né? Vale aquela mesma regra dos sinais que a gente fez para multiplicar números inteiros. Tá, então, o primeiro exemplo. O 25/16 vezes o menos 4/5. O 25/16, como não aparece o sinal, ele é positivo. Mais e menos dá menos. Multiplica os dois lá em cima, dá 100. Multiplica os dois lá embaixo, dá 80. Então é menos 100/80. Dá para simplificar? Sim. Vamos simplificar por 20 lá em cima e por 20 lá embaixo. 100 por 25, 80 por 24. Então o resultado é menos 5/4. Sempre que o resultado for uma fração irredutível, você pode deixar assim o resultado. Ah, Digão, posso fazer a transformação dessa fração em um número decimal? Pode. Como que você faz mesmo a transformação de uma fração em decimal? Divide o numerador pelo denominador. Então 5 dividido por 4 é 1,25. Aqui vai uma dica, tá? Como a gente está trabalhando com uma igualdade, essa transformação da fração, do resultado na forma de fração para a forma decimal, só vai ser possível quando for um decimal finito. Então, quando der uma dízima periódica, obrigatoriamente eu vou deixar como uma fração para fazer a igualdade, tá? Vamos fazer esse nosso combinado. Essa mesma multiplicação eu posso resolver usando a regra do cancelamento. Tá? Então, pela regra do cancelamento, mais e menos dá menos. Né? Lembrando da regra do cancelamento, eu só vou poder simplificar um número que está lá em cima com um número que está lá embaixo. Pode ser os dois da mesma fração ou pode ser de frações diferentes, não tem problema. Tá? O que eu preciso é encontrar um divisor comum. Então, aqui o 25 e o 5. Dá para simplificar? Dá por 5. 5 por 5 dá 1. 25 por 5 dá 5. O 4 e o 16, dá para simplificar? Dá por 4. 4 por 4 dá 1. E 16 por 4 dá 4. Lá em cima o que sobrou? 5 vezes 1. E lá embaixo, 4 vezes 1. Então vai dar menos. Lá em cima, 5 vezes 1. Lá embaixo, 4 vezes 1, menos 5/4. Beleza? Mais um exemplo, então. Menos e menos, mais. 3 vezes 9, 27. 10 vezes 2, 20. Então, é mais 27/20. Dá para simplificar essa fração? Não, não dá. Não tem nenhum divisor comum. O 27 e o 20, além do 1, que vai dar para a gente simplificar. Então, esse seria o resultado. Outro exemplo. Agora com mais de 2 fatores, tá? Vamos pensar, lembrar daquela regrinha do sinal, né? Da quantidade de negativos. Aqui, como não aparece, é positivo, então eu tenho um ímpar fator negativo, o resultado vai ser negativo. Multiplica tudo que está lá em cima, dá 45, multiplica tudo que está lá embaixo, dá 90. Então é menos 45/90. Dá para simplificar? Dá por 45. Simplificando por 45, eu tenho menos meio. Pela regra do cancelamento, aqui a regra do cancelamento vai começar a ajudar bastante, tá? Então, como a quantidade de negativos é ímpar, o resultado é negativo. Vamos procurar simplificar. O que dá para simplificar aqui? Ó, o 5 com o 15. 5 por 5 dá 1. 15 por 5 dá 3. O 3 e o 9. 9 por 3 dá 3. 3 por 3 dá 1. Presta atenção agora.
Não sobrou um 3 aqui? Também não sobrou um 3 aqui? 3 por 3 dá 1. 3 por 3 dá 1. Então lá em cima, o que sobrou? 1, 1 e 1. Lá embaixo, 2, 1 e 1. Como o resultado era negativo, menos 1 vezes 1 vezes 1, 2 vezes 1 vezes 1. Menos meio. Beleza? Mais um exemplo envolvendo frações. Agora 4 frações. Olha só, vai começar a dificultar, hein? Quantos fatores negativos a gente tem? 2. Se a quantidade de negativos na multiplicação é par, o resultado vai ser positivo. Multiplica tudo que está lá em cima. Meu Deus. Multiplica tudo que está lá embaixo. Olha quanto que dá essa multiplicação. 2.430 por 8.640. Olha o monstrinho que deu fazendo essa multiplicação. Diguinho, não se assusta não. O resultado é esse. E agora? O que você vai fazer? Simplificar. Dá por 10, porque os dois terminam em 0, equivale a cortar os zeros, né? Então, simplificando por 10, fica 243 por 864. Eu vou buscar agora um divisor comum, tá? Vamos pensar nos critérios de divisibilidade. Por 2 não dá, porque o 243 é ímpar. Vamos somar os algarismos. 2 mais 4, 6, mais 3, 9. Daria por 3 e também daria por 9. 8 mais 6, 14, mais 4, 18. Dá por 3 e por 9. Então vamos simplificar por 9. Vai ficar 27, 96 avos. Dá para simplificar ainda? Se eu somo aqui, dá 15. Se eu somo aqui, dá 9. Dá para simplificar por 3. Vai ficar 9,32 avos. Tá? Então essa é a resposta. Não assusta não, Diguinho. Para não tomar tantos sustos assim, será que tem algum jeito mais fácil de fazer essa multiplicação? E é para esse tipo de multiplicação que a gente usa a famosa regra do cancelamento. Ela vai ajudar e vai ajudar bastante, veja. Então o resultado é positivo, porque eu tenho dois fatores negativos. Agora eu vou buscar números que estão lá em cima, números que estão lá embaixo para poder cancelar. 5 e 15, já consegui enxergar que dá para simplificar por 5. Dá 1, 15 por 5, dá 3. 6 e 18, dá para simplificar por 6. 6 por 6 dá 1, 18 por 6 dá 3. Olha o 3 que ficou aqui embaixo e tem mais um 3 aqui. Então eu vou cancelar esse 3, fica 1, com esse 3, fica 1. Agora eu tenho 27 aqui em cima, que dá por esse 3. 3 por 3 dá 1, 27 por 3 dá 9. O que sobrou? Não dá mais para cancelar, né? Lá em cima ficou 1, 1, 1 e 9. Lá embaixo 1, 1, 4 e 8. Então é mais, multiplica lá em cima, multiplica lá embaixo, fica 9,32 avos. Beleza? Bem mais tranquilo fazer usando a regra do cancelamento, né? Agora, então, a multiplicação com decimais. Os naturais já fizemos, naturais ok, inteiros ok, frações ok, agora faltam os decimais. Como que multiplica mesmo os decimais? Arma a conta normalmente, faz como se os números não tivessem a vírgula, e depois que a gente vai considerar a quantidade de casas decimais, os fatores, para colocar a vírgula no resultado. Tá? Então, um exemplo. 0,25 vezes o menos 7. Vamos para o sinal? Como não aparece aqui é positivo, mais e menos vai dar menos. O que eu tenho que fazer agora? 0,25 vezes o 7. Esquece a vírgula, faz a conta. 7 vezes 5, 35. 17, 14, com 3, 17. E 7 vezes 0, 0. Agora eu vou olhar para a quantidade de casas decimais. Aqui eu tenho duas casas decimais, olhando para os dois fatores. Aqui eu tenho duas casas, o 7 não tem nenhuma, eu vou contar duas e colocar a vírgula. Então é menos 1,75. Outro exemplo com decimais. Esse é positivo, mais e menos vai dar menos. Agora eu tenho que fazer o 3,14 vezes o 0,005. 5 vezes 4, 20, põe o 0, vai 2. 5 vezes 1, 5, com 2, 7. 5 vezes 3, 15. Como todos os outros algarismos são 0, não vou continuar a multiplicação, vai dar tudo 0. Então esse é o resultado.
Agora eu vou contar a quantidade de casas decimais que tem os fatores, para colocar a vírgula. Aqui tem 2 casas decimais, aqui tem 3, então eu tenho um total de 5 casas decimais. Eu vou contar 5 e colocar a vírgula. 1, 2, 3, 4, não tem 5,0. Então esse é o meu resultado, menos o 0,0157. Beleza? Mais um exemplo. O sinal do resultado vai ser positivo, porque eu estou multiplicando 2 números negativos. Eu tenho que fazer o 75,4 vezes o 1,27. 7 vezes 4, 28. Põe o 8, sobe 2. 7 vezes 5, 35, com 2, 37. 7 vezes 7, 49, com 3, 52. Põe o sinal de mais, ou o zero, né? Tanto faz, vai dar a mesma coisa. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 10. Põe o zero, sobe 1 lá no 7. 2 vezes 7, 14. Com 1, 15. 2 sinaizinhos de mais, né? Ou 2 zeros agora. Agora 1 vezes esse número vai dar ele mesmo. Somando vai ficar 8, 15, 7, 15, 9. Vamos colocar a vírgula? O 75,4 tem uma casa decimal, o 1,27 tem 2 casas decimais. Então eu vou ter 3 casas decimais. Então dá mais o 95,758. Outra multiplicação agora. 1,25 vezes o menos 2 quintos. Ixi, agora misturou tudo. O que a gente faz? Ou você transforma a fração em decimal e faz a conta com decimais. E aí você vai ter um problema se o decimal for uma dízima periódica, porque agora eu tenho que multiplicar e aí eu vou fazer aproximações. Se fosse uma dízima periódica, obrigatoriamente eu teria que deixar na fração. Ou eu transformo 1,25 numa fração, e aí eu faço a multiplicação envolvendo frações, que é a melhor opção. Então, o primeiro sinal, aqui como não aparece é positivo, mais e menos vai dar menos. Vou transformar esse carinha aqui numa fração. Vamos lembrar como faz? Eu tenho 2 casas decimais, então é 1,25 centésimos. O denominador vai ser 100, tira a vírgula, é 125 centésimos. 2 casas decimais, 2 zeros. Se tivesse uma casa decimal, 1 zero. 3 casas decimais, 3 zeros e assim sucessivamente. Para não trabalhar com essa fração, vamos procurar simplificar. E aqui dá para simplificar por 25. Tá? Então, simplificando por 25, eu vou ter 5 quartos. Então, fazer essa multiplicação é a mesma coisa de fazer o mais 5 quartos vezes o menos 2 quintos. E olha como ficou muito mais fácil. Mais e menos dá menos. Regra do cancelamento, ó, 5 por 5 dá 1, 5 por 5 dá 1, 2 por 2 dá 1, 4 por 2 dá 2. Lá em cima ficou 1 vezes 1 e lá embaixo ficou 2 vezes 1. Isso dá menos 1 meio. Fazendo então o nosso fechamento, para trabalhar a multiplicação envolvendo racionais, fizemos naturais, fizemos inteiros, fizemos frações, fizemos decimais. Naturais, ok, inteiros, ok, frações, ok, decimais, ok. Essa foi a aula de hoje, até a próxima.